moldadas por aquilo que os nossos corpos fornecem para as nossas mentes. É o que Tiago está dizendo, pratica aquilo que você ouviu. Um outro texto que ilustra esse de Tiago, o famoso Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Você pega esse texto aí, você vai ver que em todos os casos existe o quê? Uma ação física. Não é é espiritual, mas é uma ação física. Andar, deitar-se, assentar-se. Meditar na palavra de Deus envolve o quê? Abrir a Bíblia com as mãos, olhar para ela com os nossos olhos, falar dela com os nossos lábios. Então envolve ação física. É o que Tiago está dizendo, a gente precisa praticar aquilo que a gente aprende através daquilo que a gente ouve. Volta lá para Tiago, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Tudo que a gente vem falando até agora, ele diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas que ele pratica, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Então Tiago está fazendo o que aqui? Ele está contrastando com os dois versos anteriores. Ele vai apresentar a felicidade daquele que tem a atitude correta para com a palavra de Deus, os benefícios trazidos a tal pessoa pela prática dessa palavra. E aí esse texto aqui nos lembra de um outro texto famoso que a gente precisa ler. Abre aí, João 13. A partir do verso 13 até o verso 17. Jesus diz aos discípulos, no famoso lava-pés, depois do lava-pés, ele diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os praticardes. Então, gente, perceba o seguinte aí nessa fala de Jesus. Jesus vai dizer que se nós fizermos essas coisas, haverá felicidade. Não é só saber essas coisas que traz felicidades, é fazê-las. Em todo o ensino de Jesus Cristo, essas duas palavras estão sempre presentes: saber e fazer. E sempre ocorrem nessa ordem: saber e fazer. A gente não pode fazer enquanto não soubermos, mas é possível saber e não fazer. A casa construída na rocha é a casa daquele homem que sabe e faz, enquanto que a casa construída sobre a areia é a casa do homem que sabe e não faz.
Verso 26 de Tiago, volta lá. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. O argumento aqui é bem simples. Tiago diz assim, se a religião de alguém não é suficiente para controlar e refrear a sua língua, ela não é suficiente para mais nada. Porque se a língua da pessoa é má, é afiada, é ferina, é suja, é sem amor, a religião dessa pessoa é oca, é vazia, é nula, não diz nada. Tiago está dizendo, olha, aliás, ele vai dizer depois no capítulo 3, falando dos pecados da língua. Ele vai dizer, a gente não pode glorificar a Deus com a nossa língua e ao mesmo tempo destruir a vida do próximo que Deus ama. Percebem a incoerência? Tiago diz, você vai na igreja e canta. Acabou o culto, de tarde você está falando mal do irmão, você está brigando com o irmão. A mesma língua que domingo de manhã, 10h43, estava lá cantando louvores ao Senhor, é a mesma língua que 2h30 da tarde no domingo está falando mal do outro. É a mesma língua que segunda-feira à tarde está fazendo fofoca do outro. É a língua que terça de manhã está caluniando o outro, brigando com o outro. Aí terça-feira à noite, na reunião dos homens, na reunião das mulheres, vai lá cantar. É a mesma língua. Tiago diz, isso é loucura. Aquele que considera-se religioso, mas não controla a sua língua, meu amigo, sua religião é vã, não serve de nada. A língua, diz Tiago, não pode ser uma fonte amarga e doce ao mesmo tempo. Isso não existe. É a argumentação que ele vai usar no capítulo 3. Tiago vai dizer, a Bíblia, Tiago não, a Bíblia vai dizer que a boca, ela fala daquilo que está cheio o coração. Tiago está dizendo, a nossa língua, ela funciona como aferidora do nosso coração. É como uma ressonância que revela o que há em nosso interior. Não existe coração puro se a língua é suja. Não há coração cheio de graça se a língua é maldosa. Não existe língua santa, coração santo, se a língua é cheia de sujeira. Não existe cristianismo verdadeiro sem santidade de língua. Então Tiago diz, olha, está dando exemplo de prática da palavra de Deus. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração, sua religião é vã. Então a gente precisa observar se nas nossas relações comunitárias na igreja, nas nossas relações sociais com os vizinhos, com o emprego, se as nossas relações, se elas têm a língua ferindo os outros. E por fim, verso 27, ele diz que a prática da palavra de Deus leva o convertido não apenas a controlar sua língua, mas também a, verso 27, visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago está dizendo que o cuidado que nós temos com os necessitados não é o conteúdo do cristianismo, mas é a expressão do cristianismo. A gente já falou muito sobre isso esse ano, quando nós falamos sobre justiça social. Por isso que eu não vou enfatizar muito isso daqui. Mas é interessante a gente lembrar o seguinte:
Na época de Tiago, na época a qual ele escreve essa epístola, era uma época de muita guerra, de muita fome, de muita doença. E por causa dessas constantes guerras, onde os homens iam para a batalha, por causa de muita doença e pouco recurso médico, por causa da grande fome, muitos homens morriam. E isso fazia com que existisse uma quantidade enorme de órfãos e viúvas. Os homens morriam, a mulher ficava viúva, os filhos ficavam sem pais. E a assistência que o Estado oferecia a essas pessoas, órfãos e viúvas, era muito precária, era a pior possível. E é nesse contexto que entra a igreja, que entra a doutrina dos apóstolos, fazendo o quê? Dedicando uma atenção especial a essas pessoas desfavorecidas. Você deve se lembrar, quem conhece um pouco lá dos Salmos, o Salmo 68, Deus, ele é representado, o salmista diz que Deus, ele é Pai dos órfãos. Deus, ele é juiz das viúvas, defensor das viúvas. Ou seja, quando Tiago aqui diz que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas, ele está dizendo que quem faz isso está expressando a bondade, o cuidado, o amor de Deus com as pessoas. É alguém que está preocupado com o desfavorecido, e a religião verdadeira, ela se vira para o desfavorecido. Por exemplo, ou lembrando lá de Atos 6, quando a igreja começa, surge a necessidade de ajudar esses desfavorecidos. E aí então, a igreja, os apóstolos levantam homens que ficaram intitulados de diáconos. E Tiago, esse que escreve a carta aqui, era o líder dessa igreja. E ele conhecia de perto as tribulações pelas quais passavam as viúvas. Lucas vai dizer em Atos 9 que tinha uma mulher lá chamada de Dorcas. Dorcas tinha um ministério específico dentro da igreja primitiva, que era o quê? Cuidar de viúva. Escrevendo a igreja de Éfeso, falando de Éfeso, mas escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer que dentro da igreja de Éfeso existia uma ordem de viúvas, que era sustentada por essa igreja. Então, a primeira marca da verdadeira religião, diz Tiago, é controlar a língua e ajudar os desfavorecidos. Tiago diz, olha, aquele que realmente é religioso, ele não é egoísta, ele não é narcisista, ele não vive só para si, ele não vive isolado do mundo, ele não olha só para o seu umbigo. Ele sai, na linguagem do Hernandes Dias Lopes, ele sai da caverna da omissão. Ele diz que nós cristãos vivemos dentro da caverna da omissão. Ou, diz ele, deitados eternamente na poltrona da indiferença. Comentando esse texto, Hernandes diz isso: nós vivemos na caverna da omissão e deitados na poltrona da indiferença. Tiago vai dizer, o verdadeiro religioso, ele age, ele se preocupa com o próximo, ele beneficia alguém, ele faz alguma coisa por aquele que precisa. E enfim, ele diz, a verdadeira religião é aquela que leva a pessoa a praticar a palavra de Deus. Como que pratica a palavra de Deus? Controlando a língua, cuidando dos necessitados, mas, o que diz a última expressão aí do texto que a gente está estudando? Guardando-se incontaminado do mundo. Tiago diz, olha, a verdadeira religião
não é uma encenação, não é um simples ritual. A verdadeira religião, ela preserva o cristão das contaminações do mundo, dos valores corrompidos, dos valores imorais, dos valores pervertidos. A verdadeira religião, ela livra o convertido, a pessoa que realmente, genuinamente se converteu, do hedonismo desse mundo, do imediatismo desse mundo. Se existisse na época de Tiago, certamente que Tiago colocaria aqui, o verdadeiro convertido não se dobra ao capitalismo desse mundo. Irmãos, como que nós somos parecidos com esse mundo, se é que não somos de lá? Ao longo da nossa exposição nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu fico impressionado como que a gente é, como que nós somos tão egoístas, tão capitalistas, tão pouco cristãos. Alguém disse que a gente, falando sobre guardarmos-nos incontaminados do mundo, nesse contexto da verdadeira religião, alguém disse que ser religioso é inconformar-se com os conformismos do mundo para conformar-se com os inconformismos de Deus. E a Bíblia nos diz que aquele que se conforma com o mundo será condenado junto com ele. Basta a gente lembrar de Demas, que amou o mundo e abandonou a fé. Enfim, a crítica e a exortação de Tiago aqui é para a gente viver uma religião que não é uma religião descomprometida. Nós devemos ter uma religião prática, não apenas uma religião teórica. Tiago diz, não basta apenas o ritual bonito, a liturgia pomposa, a exterioridade irretocável. Tiago diz, é preciso celebrar a liturgia na vida. E ao dizer que existe uma religião aceitável diante de Deus, Tiago está nos dizendo por inferência o quê? Que existe uma religião que não é aceitável diante de Deus. E a religião que não é aceitável diante de Deus é aquela apenas de palavras, cuja fé está dissociada das obras. Então que Deus nos ajude a vivermos e a praticarmos aquilo que nós temos ouvido e aprendido ao longo de tantos anos. Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto cantando ao Senhor.